E aí galera, tudo bem com vocês? Faz um bom tempo que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, então hoje eu tô aqui pra pagar essa dívida. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como construir um resumo realmente efetivo. Um resumo bem feito, que tenha propriedade e que cumpra a finalidade dele, que é propiciar revisões objetivas. Como eu já falei pra vocês, fazer um resumo é crucial. Sem um resumo é impossível a gente estudar de forma efetiva, justamente porque é através do resumo que a gente vai fazer nossas revisões. Se a gente não tem um resumo pra revisar aquele conteúdo estudado, a gente não consegue progredir, porque sempre que a gente fosse revisar, a gente precisaria estudar tudo de novo. Ler o livro novamente, reassistir as videoaulas, e isso é inviável. É humanamente impossível a gente estudar todos os assuntos novamente a cada revisão. Sobretudo para um aluno que está estudando para o vestibular. Até porque, como eu já falei para vocês, ao longo da nossa preparação, a gente precisa revisar aquelas matérias que a gente estudou diversas vezes. Então o resumo ele surge para suprir essa necessidade. O resumo é o recurso que vai reunir todos esses elementos necessários pra gente fazer essas revisões periodicamente. Justamente por isso o resumo ele deve ser bem feito, deve ser bem construído e deve seguir uma lógica. Eu não sou o maior exemplo da engenharia dos resumos, mas ao longo da minha preparação para entrar na universidade, eu fiz resumos sobre quase todos os conteúdos do ensino fundamental e médio. Então a cada resumo feito e a cada revisão, eu ia aprendendo o que tinha efetividade e o que não tinha. E hoje eu vim apresentar o resultado disso pra vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês como construir um resumo realmente efetivo. Beleza? Então bora lá! Ótimo, pessoal! Terminou de assistir a videoaula, leu um capítulo de um livro, agora a gente vai montar um resumo. Antes de tudo, é extremamente importante que a gente tenha um rascunho inicial. É através disso, através das anotações de uma videoaula, dos destaques da nossa leitura, que a gente constrói o resumo. Muitas pessoas pegam uma folha e pronto, vou estudar. O triste pega aquela folha, coloca uma videoaula, vai pausando o vídeo e escrevendo o resumo. Nunca façam isso. Não se estuda enquanto faz o resumo. O resumo, pessoal, é outra etapa do nosso estudo. Uma etapa que é feita posteriormente a esse contato inicial com a teoria. Então só faz o resumo depois que estudar, beleza? Ah, Felipe, qual é a primeira coisa que eu preciso para fazer um resumo? Obviamente, a primeira coisa que tu precisa é de uma folha e de caneta. Nesse vídeo, especificamente, eu não vou falar sobre tipos de folha, as gramaturas da folha, que tipo de caneta que vocês devem usar, como desenhar a letra. Não, esse é um vídeo com teor mais técnico, em que eu vou mostrar os componentes necessários para fazer um resumo bem feito, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar aquela folha que a gente vai construir o nosso resumo e dividir ela. Não necessariamente a gente precisa dividir, mas em geral eu gosto de fazer isso para otimizar os espaços da folha. Então a gente pode dividir ela de diversas formas, em colunas iguais. A gente pode fazer essa divisão em que deixa apenas uma coluna na lateral da folha. Enfim, isso quem decide são vocês. Entretanto, um ponto que eu chamo a atenção é que nessa divisão a gente sempre tem que deixar um espaço em branco, um espaço livre, que vocês já vão entender o porquê. Pronto, Felipe, dividi a minha folha. Agora, qual é a primeira coisa que eu preciso ter no meu resumo? Um título, pessoal. A gente precisa de um título grande e impactante. Esse título pode estar centralizado, alinhado à esquerda, no centro da folha. Tu quem define isso. Após escrever o título, a gente vai iniciar o resumo propriamente dito. E a primeira coisa que a gente deve prestar atenção e ter muito cuidado é com o anacronismo. O que mulher é anacronismo, Felipe? Anacronismo é quando tu não respeita uma ordem, uma sequência dos fatos. Tu tá fazendo um resumo sobre Guerra Fria. Qual o primeiro tópico do teu resumo? Consequências da Guerra Fria ou causas da Guerra Fria? Obviamente são as causas. Então, para um resumo ser efetivo, o primeiro ponto é esse: seguir uma ordem lógica, respeitar a sequência dos fatos. Outro ponto crucial é que no resumo a gente nunca pode fazer parágrafos. No resumo a gente sempre deve trabalhar apenas com tópicos e com palavras-chave. No máximo uma frase curta. A ideia do resumo é justamente essa: transformar aqueles parágrafos do livro em pequenos tópicos. Então um resumo com parágrafos não é um resumo efetivo. Então o primeiro tópico é isso, o segundo tópico é aquilo, nunca em parágrafos, sempre em tópicos. Pessoal, além de fazer resumos em tópicos, a gente precisa saber distribuir esses tópicos. Se tu faz teu resumo em tópicos bem bonitinho, mas tu não sabe como distribuir eles, tu também não vai memorizar. Aqui, por exemplo, funções da membrana plasmática, revestimento celular, transportes moleculares iônicos, transmissão e recepção das informações e reconhecimento celular. Quando tu distribui os teus tópicos dessa forma, o teu cérebro lembra o primeiro tópico, lembra o último, mas não lembra de tudo, porque tudo isso se transforma em uma informação única. Então hierarquizar os tópicos do nosso resumo é fundamental. Fragmentar aquela informação é algo que é muito mais atrativo. O simples fato de mudar de linha já atrai uma atenção especial para o que tu tá lendo. Além de topicalizar o nosso texto, a gente também pode fazer tabelas,
montar gráficos, desenhar alguma coisa que esteja relacionado com a temática do resumo também é muito eficaz. Então façam isso, utilizem setas, elementos, símbolos, tudo que faça com que tu escreva o mínimo possível. Eu lembro que eu tinha uma professora de anatomia, cabeça e pescoço, que só mandava a gente estudar desenhando. Toda aula ela mandava a gente estudar desenhando. E de fato isso ajuda muito. O nosso cérebro ele se conecta muito melhor a imagens, tabelas, cores, do que a textos. Então a gente precisa utilizar essas ferramentas. No entanto, pessoal, o resumo não pode ser algo que leve muito tempo. Tem pessoas que realmente dedicam a tarde inteira para fazer um resumo, às vezes até mais. E não pode ser assim. O resumo deve ser algo simples. A gente pode sim desenhar, fazer uma tabela, mas gastar 2 horas fazendo um desenho, na grande maioria dos casos, atrapalha mais do que ajuda. Quem teve acesso ao meu cronograma viu a quantidade de assuntos que a gente precisa estudar ao longo da preparação. Então não é algo inteligente dedicar uma tarde inteira para fazer um resumo, a não ser que o tempo de planejamento que tu dedicou seja absurdamente extenso. Beleza? Bora seguir! Pessoal, um erro tremendo que eu vejo e que me incomoda bastante são pessoas mandando tu utilizar as tuas palavras para escrever o resumo. Quando a gente tá escrevendo com as nossas palavras, a gente tá pensando mais e vai decorar mais. Galera, evitem fazer isso. Obviamente, tu não vai copiar o parágrafo do livro e vai colocar no resumo. Até porque, como eu já falei, a transcrição de um parágrafo não é uma forma efetiva para o nosso real aprendizado. No entanto, a gente nunca deve utilizar as nossas palavras e sair modificando o que tá no texto. Os substantivos, os termos utilizados no livro devem permanecer no teu resumo, justamente porque na prova, no Enem, em um concurso, são essas palavras-chave do texto que tu vai encontrar. No livro tá escrito: uma úlcera aftosa é uma delimitada exposição de tecido conjuntivo com membrana fibrino-purulenta circunscrita por um halo eritematoso. Eu não posso escrever no meu resumo que a úlcera aftosa é uma ferida envolta por uma região avermelhada e com centro esbranquiçado. Por mais que seja isso, na prova não vai estar assim. Então quando eu der de cara com isso lá, eu não vou conseguir fazer assimilações. E eu posso perder questões da prova por isso. Então trabalhem ativamente resumindo o que está no livro, mas mantenham os mesmos termos. Transformar um parágrafo em tópicos é uma forma muito efetiva de aumentar a atividade cerebral e a concentração. Outro ponto importante que eu já mencionei é utilizar cores diferentes no nosso resumo. Tu não precisa utilizar um caminhão de canetas, mas trabalhar com cores é algo que ajuda bastante. As cores são trabalhadas pela parte emocional do nosso cérebro. O que tu acha mais atrativo? Esse resumo ou esse resumo? Trabalhar com as cores ajuda a fixar aquelas informações de forma mais concisa. Inclusive, tu pode até padronizar o teu texto. Coloca o título do resumo de uma cor, o título do tópico de outra cor, usa elementos textuais também, grifa os títulos, coloca ali uma caixinha, enfim, tudo isso ajuda o nosso resumo a ficar mais atrativo. Ainda nesse aspecto, todo assunto tem um ponto mais importante. Tem um caso especial, tem uma causa decisiva que motivou alguma coisa, tem uma consequência que é mais importante. Então presta atenção, toda vez que tiver um tópico muito importante, tu vai dar destaque para ele. Tu vai grifar ele, colocar ele dentro de uma caixinha, colocar coração. E obviamente tu vai escrever aquilo com a cor que te lembra alerta, que te lembre atenção. E que cor é essa, Felipe? O vermelho. Se não for vermelho, faz com outra cor de destaque. Mas esses pontos que têm maior relevância e que requerem uma atenção especial sempre devem ser destacados dentro do nosso resumo. Beleza? Então, show de bola. Fizemos o nosso resumo. Só que tem um problema, pessoal. Tu fez o resumo hoje, só que daqui a 2 semanas, um mês, tu vai fazer um simulado. Ou, sei lá, tu resolve pegar uma prova do Enem na internet e fazer. Daí tu começa a fazer a prova e se depara com a questão desse assunto que tu fez o resumo. E tu, caramba, eu não sei isso que tá perguntando. Eu estudei esse assunto semana passada, fiz o resumo e eu não vi isso. Galera, não existe resumo 100% completo. Até porque não é essa a finalidade dele. O próprio nome já deixa isso bem claro. Resumo. Ao longo da preparação, tu sempre vai aprender novas informações e descobrir micro conteúdos que são novidades sobre aquele assunto. Justamente por isso, todo grande resumo deve ter um espaço em branco. É por isso que eu pedi pra no momento que tu dividir a folha do teu resumo, tu reservar uma parte da folha. Sei lá, tu pode deixar 3/4 da folha pra cá, pra o resumo, e 1/4 da folha pra cá. Felipe, nesse 1/4 da folha que eu deixei em branco, eu vou colocar o quê? A cada simulado que tu faz, a cada questão que tu encontra uma nova informação sobre aquilo, tu vai anotar ali. A gente precisa de uma região do nosso resumo para anotar as informações que a gente vai aprender ao longo da nossa preparação. E isso demonstra a necessidade de fazer exercícios. Os exercícios, como eu costumo falar para vocês, é a etapa, é a força motriz que refina tudo que a gente estudou. E errar questões e saber trabalhar com isso é o que mais nos faz aprender.
E é isso, pessoal. Esses são os elementos necessários para construir um resumo realmente efetivo. Como vocês viram, não é nada de outro mundo. Só que se a gente não respeita essas particularidades, a gente pode comprometer todo o nosso estudo. Esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos que eu estou trazendo para vocês sobre essa parte mais metodológica do estudo. Eu já mostrei para vocês como ler, realmente aprender, como revisar, como fazer resumos, e eu acho que é fundamental a gente trabalhar esses aspectos o quanto antes. Até porque para estudar a gente precisa sim ter uma metodologia efetiva e tem que saber o que faz em cada etapa do estudo. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E é isso. Tamo junto e valeu!